Então, nós estamos aqui hoje, dia 3 de maio, e eu convidei aqui dois colegas e professores, o professor Luan Santos e a professora Tatauana Aires. Os dois são mestres em Educação em Ciências e Matemática, já atuaram ou atuam na rede pública de ensino, atuam com ensino na educação básica, e a ideia é trocar algumas informações e mostrar algumas coisas para a gente discutir as possibilidades de usar esse momento, o que está acontecendo, a pandemia do Covid-19, para incrementar a formação na educação básica, tanto buscando ter essa formação multidisciplinar, porque esse problema é um problema multidisciplinar, né? Envolve aspectos de saúde, envolve aspectos de economia, envolve aspectos de geografia, de ciências, de matemática. Então, tem uma multidisciplinaridade envolvida que a gente que trabalha com educação não pode deixar passar despercebido. Então, para isso, eu preparei nesse nosso primeiro encontro uma pequena apresentação onde, utilizando algumas informações oficiais, a ideia é conseguir estimar o número de pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 no estado de Pernambuco. Então, só lembrando, o SARS-CoV-2 é o nome do vírus, né? E Covid-19 é o nome da doença que esse vírus causa. Todos os dados que a gente usou aqui, eles foram obtidos ou no Ministério da Saúde ou na Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Então, aqui, como um primeiro dado, eu trago para vocês as informações de como é que estava a pandemia no mundo, no Brasil e em Pernambuco, no dia 3 de abril. Esse dado é só uma referência para a gente entender como é que vai evoluir a doença e evoluir o contágio, pelo menos dentro daqueles números que foram, das pessoas que foram testadas, foram confirmadas com a doença ou com a presença do vírus, né? Então, nós temos no dia 3 de abril, mais de 900 mil casos no mundo, 9 mil casos, mais de 9 mil casos no Brasil e 176 casos em Pernambuco. Sendo que desses 176 casos de Pernambuco, 14 eram óbitos, né? Foram a óbito. E a gente pode ver que nessa figura 5, é o número de óbitos causados por síndrome respiratória aguda grave. Então, essa sigla SRAG é a síndrome respiratória aguda grave. No dia 3 de abril, nós temos que os 14 óbitos de Pernambuco causados pela Covid-19 representavam 14,4% do total de casos, né? Observem que a gente tem aqui um número de casos que é mais de 50%, são 49 casos que deram negativo para a Covid-19 e para a influenza. Então, são casos vindos de outros vírus, de gripe, de outras circunstâncias que não foram testadas, né? E se a gente olhar aqui, a gente vai ter 14 casos aguardando o resultado de influenza, 13 casos de influenza A e 6 casos de influenza B. Nós estamos em 3 de abril, então nós temos até poucos casos de síndrome respiratória aguda nesse momento. Quando a gente vai para o dia 30 de abril, né, praticamente um mês depois, a gente já sai de 900 mil casos para 3 milhões de casos no mundo, de 9 mil no Brasil para 85 mil, quer dizer, basicamente 10 vezes mais, e vai para 7.334 casos em Pernambuco. E desses 7.334, nós temos 603 mortes. Observem que agora,
603 mortes, elas passam a representar 63,2% do total de casos que foram a óbito por conta da síndrome respiratória aguda grave. E houve um aumento também nos outros casos, né? Casos que foram negativos, tanto para Covid como para influenza, subiu para 167. Casos negativos de Covid e aguardando influenza, subiu para 155. Então, é um período que vai começando a entrar para nós aqui o tempo mais frio e que naturalmente aumentam os casos de síndrome respiratória. Mas o aumento da Covid ele foi muito superior ao aumento dos outros casos, a ponto dela já representar 63%. Saiu lá de 14% e veio para 63% do total de óbitos, né, de pessoas que foram a óbito pela síndrome respiratória aguda grave. Então, a gente olhando para os dados de 30 de abril, tínhamos, né, porque hoje é 3 de maio, 7.334 casos confirmados em Pernambuco em 30 de abril. E desse total, nós tínhamos os 603 óbitos, que representam 8%. Nós temos casos leves em isolamento domiciliar, pessoas que foram identificadas, que foram testadas e confirmadas, mas têm sintomas bem leves. Elas são 2.649 pessoas, que são 36% desse total. Em isolamento domiciliar também nós temos pessoas que chegaram numa síndrome respiratória aguda grave, mas que não precisaram ser internadas nesse momento. Nós temos 1.748 pessoas, que representam 24%. Internadas, nós temos dois grupos. Aquele grupo que está em leito isolado e aquele grupo que está em UTI. Os dois têm síndrome respiratória aguda grave. Na UTI, nós temos 212 pessoas, que representam 3%. E internados isolados em leitos, nós temos 1.027 pessoas, que representam 14%. E temos 1.095 pessoas que foram recuperadas, né? Que representam 15%. Bom, o Ministério da Saúde, ele informa para a gente que dados mundiais indicam que cerca de 80% dos casos de Covid-19 são casos leves. Só que em Pernambuco a gente só tem 2.649 casos leves confirmados, que estão representando 36% dos casos. O que a gente consegue observar nessa discrepância? Se os nossos casos leves não são 80% dos casos, isso quer dizer que a gente não está testando todo mundo que está de caso leve. Então, muita gente que tem caso leve, ou às vezes até não tem nenhum sintoma, não está buscando, logicamente, e não está sendo testada, e aí essa informação não aparece para a gente. Com síndrome respiratória aguda grave, os dados mundiais indicam que 5 a 10% do total de casos que a gente tem evoluem para isso. Em Pernambuco, a gente tem 41% de síndrome respiratória aguda grave, sendo que 17% está em internação hospitalar, que são os 1.239 casos, e 24% está em isolamento domiciliar, que são 1.748 casos. Novamente, a gente vê uma discrepância. Com síndrome respiratória aguda grave, a gente tem 41%. E os dados mundiais indicam que isso deveria ser em torno de 5 a 10%. Então, tanto olhando para os casos leves, quanto olhando para os casos de síndrome respiratória aguda grave, a gente observa que há uma subnotificação. O que seria uma subnotificação? A gente não conhece todas as pessoas que estão ou com o vírus ou com sintomas leves, tá certo? Por quê? Porque a gente não fez teste em toda a população. Não temos condições de fazer testes no momento, porque, inclusive, não existem testes, os testes estão sendo fabricados, então há uma dificuldade. Mas será que a gente consegue estimar quantas pessoas fariam parte desse grupo que não está, nos casos confirmados, nem leves, nem sem sintomas, que seriam os assintomáticos, que não aparecem nessas estatísticas oficiais? Será que é possível estimar isso?
Então, essa é a ideia. A partir desses dados, como é que a gente poderia estimar? Então, se a gente tem lá que o total de casos da síndrome respiratória aguda grave representar 10% dos casos de Pernambuco, quantos casos nós realmente teríamos? Então, nós temos lá 1.748 que estão em isolamento domiciliar e 1.239 que estão internados. Ou seja, ao todo, 2.987 pessoas estão com síndrome respiratória aguda grave. Se essas 2.987 representam 10%, que a estatística mundial nos conta, então os outros 90%, se a gente somar aí, vão nos dar o total, né? Então, a gente vai ter 10 vezes mais do que isso, 100%. Seriam 29.870 pessoas estão com o vírus, com sintomas leves ou sem sintoma nenhum, não foram, na sua totalidade, ainda verificados. Lembra que a gente tem 7.338, né? Então, pelo menos uns 22 mil estão fora desse quadro. Aí, Pernambuco só apresenta 2.649 casos leves. Então, a gente pode estimar que tem mais de 20 mil casos não notificados, que variam desde assintomáticos a sintomas leves e que não buscaram o sistema de saúde. Ou buscaram, mas não foram testadas nesse momento. Outra possibilidade. Se apenas os casos de internação hospitalar por síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 forem considerados nos 10%, então eu desconsidero aquelas pessoas que estavam que estão em isolamento domiciliar, pego só aqueles que estavam no hospital, que eram 1.239. Se elas forem os 10%, então o total de pessoas contaminadas que eu tenho são 12.390. Mas e se os casos internados equivalerem a 5%? Aí eu vou ter o dobro disso, 24.780 pessoas infectadas. Como definir, então, entre essas três possibilidades? 29.870, que representam 100%, considerando 10% de todos os que têm síndrome respiratória, que estão em isolamento domiciliar e que estão internadas. 24.780, que representam 5%, né, que 5% desse grupo estaria com síndrome respiratória aguda grave internada, ou 12.390, que 10% desse grupo estariam internados com síndrome respiratória aguda grave. Então, o que poderia me ajudar a decidir entre esses três números? De qualquer maneira, são números que apontam para uma quantidade de casos bem superior àquelas que estão notificadas até o momento. Então, vamos olhar para a taxa de letalidade. O que é a taxa de letalidade? É quando eu faço uma relação entre o número de óbitos que eu tenho e o total de casos identificados que eu tenho. No Brasil, hoje, essa taxa de letalidade está em torno de 7%. Nos Estados Unidos, que é um país que tem feito em torno de 15 mil testes a cada milhão de habitantes, então está fazendo bastante teste, isso está em torno de 5,9%. Na Austrália, que também é um país continental, mas que tem uma população menor que a nossa, eu acho, nós temos em torno de 1,4%. Será que a Austrália representa mais a realidade do que Estados Unidos e Brasil? Não sei. E Portugal? Por que eu peguei Portugal? Portugal, em momento algum, tem a dimensão do Brasil, dos Estados Unidos e da Austrália. Mas Portugal tem a dimensão de Pernambuco. Então, o tamanho territorial de Portugal é muito parecido com o de Pernambuco. E a quantidade de habitantes em Portugal é um pouco maior do que a quantidade de habitantes em Pernambuco. E Portugal apresenta hoje uma taxa de letalidade da ordem de 4,1%. Tomando o número de óbitos em Pernambuco no dia 30 de abril de 603 pessoas, a gente pode calcular qual é a taxa de letalidade para cada um desses valores que a gente separou. Então, se a gente tiver 29.870 pessoas infectadas, essa taxa de letalidade vai para 2%.
Se nós tivermos 24.780 pessoas infectadas, vai para 2,4%. Mas se tivermos 2.390 pessoas, isso vai para 4,9%. Entendendo que a gente ainda não está no nível da Austrália, mas talvez estejamos mais próximos de Portugal, então vamos assumir que nós tenhamos aqui 2.390 pessoas infectadas. Bora ver como é que ficam no gráfico esses casos. Essa é a evolução a partir do dia 3 de abril até o dia 30 de abril, tomando a cada 3 dias o número de pessoas que foram confirmadas pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Então, a gente sai de lá, lembra, de 180 pessoas e vai para 7.000 e poucas pessoas. O caso de internação, ele também cresce. Observe que o caso de internação, ele não cresce com a mesma exponencialidade que cresce o número de casos confirmados. O que dá mais peso àquilo que a gente tinha visto, que o número de casos de síndrome respiratória aguda grave, na realidade, representa algo em torno de 5 a 10% do total. E número de óbitos aparece aí em verde, que também cresceu, chegando em torno de 500 óbitos, né? 603 agora no dia 30 de abril. E quando a gente pega o total estimado, então a gente estimou para cada dia desses que a gente tomou, a gente estimou quantos estariam ali. A partir do que a gente estimou? Nós pegamos a curva dos internados e multiplicamos aquele valor de internados por 10, sempre considerando que quem está com a síndrome respiratória aguda grave, na realidade representa só 10% do total. Então, essa curvazinha pontilhada seria o total estimado de casos a partir dessa condição que nós assumimos que seria a mais provável para Pernambuco. Bom, é isso. Agora eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês sobre os comentários que vocês têm a respeito desse primeiro estudo e de como é que isso poderia ser levado para a educação básica pública. Eu vou aqui parar de compartilhar a tela para a gente poder conversar. Então, começando novamente, né? Assim, eu penso assim que os dados que foram postos de formas de gráficos, de formas de tabelas, espécies de gráficos diferentes, podemos dizer assim, ele influencia diretamente no ensino de estatística, né? Dos levantamentos dos dados, análise, tudo direitinho. Então, toda essa estatística, todos esses dados que temos já sobre a Covid e sobre o coronavírus, número de infectados, leitos, UTIs, enfim, tem como fazer um estudo de dados com isso e com esse estudo de dados criar tabelas, quadros e aí avançar um pouco mais para o assunto que é de função. E aí a gente pode pegar as mais simples possíveis, dependendo do nível. Por exemplo, no ensino fundamental, como já sugerido, a gente poderia pegar a função do primeiro grau, que é justamente esse estudo de gráfico de polígonos que foi apresentado anteriormente. Então, tem toda essa ideia de fazer esse estudo gráfico e fazer esse estudo sobre as funções que existem por meio dos dados já apresentados. Então, por exemplo, dá para influenciar essa taxa de letalidade, já que não é algo que, teoricamente, não chegou no pico, né? Um pico de infectados, segundo os especialistas, dá para prever como seria esse pico e se a demanda de leitos, por exemplo, que eu estava até colocando aqui, de leitos que existem na região, aí a gente pode pegar estadual, municipal, e a parte também de UTIs, se são suficientes para aquilo que se espera quando a doença, quando o contágio estiver no pico de ativação, né? Então tem essas ideias também, essa comparação entre os países que já foram apresentados, como Portugal, Austrália, e vendo a melhor comparação com Pernambuco, né? A gente pega a Austrália,
o tamanho, não sei se assemelha com Pernambuco, É a muito densidade maior. demográfica. A densidade demográfica também não, né? Olha, E- a densidade demográfica eu acho que não, porque é muito, a área da Austrália é muito maior, Aham. então provavelmente tem uma densidade demográfica menor. Isso. E aí a gente pode aproximar com Portugal, com os Estados Unidos que estão fazendo mais testes. Portugal se assemelha ao tamanho da densidade demográfica de Pernambuco e tentar fazer esses gráficos comparativos, né? Essas análises comparativas. E, assim, tem as possibilidades para entrar com assuntos de matemática na educação básica, sim, é possível, e eu acho que vai surtir efeito, principalmente nessa verificação dos dados, né? E aparece muita ideia de fake news, por exemplo, que jogam a informação que não condiz com a realidade, não condiz com os gráficos, e quem não tem acesso a essas informações, principalmente aquelas pessoas de classe mais baixa, que está diretamente ligado com acesso à informação, eles acreditam no que a pessoa verbaliza, né, e não no que a pessoa mostra. Então, se uma pessoa mostrar um gráfico e falar outra coisa, possivelmente vá interpretar os dados diferente da realidade, né? Então, é isso que eu penso. Eu estava fazendo, na sua fala, tá tentando fazer um esquema aqui do seguinte: quando uma pessoa, isso aí puxando para a parte de Pernambuco, né? Uhum. Quando uma pessoa está infectada, aí tem aquela árvore de possibilidades que entraria em análise combinatória, por exemplo. Então, uma pessoa está em risco de infectado, né? Assim, com suspeita, essa suspeita pode ser negativa ou positiva, então pode se confirmar ou não. Isso, Se confirmando, ela pode ser uma síndrome leve ou uma síndrome aguda, correto? isso. Perfeito. Então, tanto na leve quanto na aguda, tem os casos de serem influenza A, influenza B, Covid, não é isso? Não, veja, se você confirmar que ela está com Covid, já não é o influenza, não. Então, Certo. se você começar com síndrome respiratória aguda, aí Aham. você tem algumas possibilidades. Pode ser Covid, pode ser influenza A, pode ser influenza Sim. B, pode ser H1N1. Então, assim, Aham. pode ser uma gripe normal ou pode ser outros elementos, como tem até outras SARS-CoV, né, que podem dar uma síndrome respiratória. Então, você tem vários Uhum. elementos que poderiam dar uma síndrome respiratória. Mas a partir do momento que você, digamos, verificou que é COVID, você pode ter três casos, na realidade. Você pode ter uma pessoa que não tem sintomas, você pode Sim. ter uma pessoa que tem sintomas leves e a pessoa que tem um sintoma de síndrome respiratória aguda grave, né? É lógico que a Certo. síndrome respiratória aguda grave, ela pode tanto ir de uma falta de ar constante, quanto para uma falta de ar absoluta que você precisa de respirador, né? E hoje já estudos já mostram que essa ideia do Covid, você está com a Covid, pode levar a outras complicações, não só respiratórias, como coágulos, Isso, mesmo, é isso? exatamente. Então, é uma árvore de possibilidades enorme, né? Que vai cada dia mais, vai abrindo ramificações. Então, tem todo um estudo por trás do que é que pode acontecer pegando a visão mais grave e a visão menos grave. Independente dessa visão, se é leve ou não, se é grave ou não, de todo jeito vai dar um estrago grande, entendeu? Isso. Então, se prever sobre esses estragos, tentando pensar no ambiente mais extremo ou não, é bem útil e assim bem didático se a gente pensar dessa forma, né? Porque causa impacto até do mais leve possível, não é isso? E o importante é como você estava falando no início, né? Saber olhar os dados e compreender a realidade do que eles estão nos Sim. dizendo, né? Então, às vezes Aham. a gente olha e fala assim, só tem 7 mil casos em Pernambuco. Mas quando você vai para 12 mil, e isso quer dizer que a gente tem cerca de 5 mil pessoas que estão com o Covid e que não sabem que estão e podem estar circulando sem nenhuma proteção, isso rapidamente pode se multiplicar em questão de um mês para coisa de 10 vezes mais isso, né? Então, a gente Uhum. tem 50 mil pessoas circulando infectadas, né? E daí Uhum. você vai ter um aumento de pessoas que vão para a síndrome respiratória aguda grave.
É aquela ideia que pode gerar um pouco de confusão com aqueles 10% e os 5%, né? Se Isso. for 5%, vai ser pior ainda lá na frente, né? Se for 10%, vai ser É. menos pior, se o português me permite falar. Então, você, Tatawana. Então, o que é que eu pensei, né? Olhando esses dados e pensando na educação básica. Eu concordo com o Ana quando a gente olha para esses dados estatísticos. E aí eu pensei aqui que, além da gente usar função ou usar comparações percentuais, dependendo do nível de escolarização, né? Se é fundamental ou se é médio, a gente consegue entrar com esse assunto. Eu penso que dá para a gente fazer um treinamento com os estudantes em relação a método científico. Muito bom. Sim, eu acho que a gente pode, mais do que só trazer os dados, né? Eu estou trazendo o dado certo. Mas lá o método científico, eu levanto uma hipótese, então eu tenho que confirmar essa hipótese, né? Para os meninos que conseguirem fazer essa previsão, né? Os meninos do médio que já mexem com função conseguem fazer essa previsão. E aí, como tarefa, para dinamizar essa história, eu poderia dar como tarefa, olha, a cada 3 dias vocês vão olhar os casos. E vocês vão ver se eles respondem lá a função que a gente está acreditando que funciona. E aí eles vão comparando, né? O menino do ensino fundamental, talvez ele não consiga fazer essa previsão, mas a gente pode criar um sistema que envolva o cálculo de porcentagem, por exemplo, porque regra de 3, que é uma ferramenta que a gente usa bastante, eles aprendem no 7º ano, então eles conseguem ir fazendo essas comparações, né? E além de envolver matemática, a gente consegue também pensar em questões mais práticas, né? Questões mais práticas para a área que eu estou atuando agora, que é ciências, que é pensar na questão do vírus. Né? Eu participo de um grupo, por exemplo, que hoje uma das pessoas do grupo reclamou, porque diz que todo mundo fala sobre o vírus, todo mundo vê inúmeras informações e diz assim, todo mundo sabe sobre o vírus. Mas não, nem todo mundo sabe. A gente sabe que o vírus existe, mas poucas pessoas pararam para estudar. Como é que ele se reproduz? A questão do clima frio foi algo que foi citado antes, né? E aí precisa se estudar. Faz diferença para o vírus se está frio, se não está? Para o vírus em si? Ou o que faz diferença é o fato de ele acarretar a uma síndrome respiratória aguda grave, é isso que vai fazer a diferença se está frio ou não. Ou é porque o vírus fica com frio, fica congelado paradinho lá. Né? E aí, eu vi um vídeo também fazendo uma sátira dizendo, olha, a gente pode usar álcool em gel para matar o vírus, a gente pode usar água e sabão para matar o vírus, então por que não faz uma vacina? Né? Vacina é conteúdo da base, os estudantes têm acesso a ela. E o estudante, eles veem isso no 7º ano, mas o estudante que já está no 9º ano, e talvez no 8º, dependendo da localidade, não viu esse assunto. E aí a gente pode também entrar com essa questão das ciências, né? Estudar o que é o vírus, como é que ele se reproduz, por que ele precisa tanto de um hospedeiro, como é que ele multa, né? Eu vi uma matéria que diz que, eu não lembro se é no Brasil ou no mundo, mas a gente tem em torno de 90 protótipos de vacinas para serem testadas, né? E aí um dos problemas é a mutação do vírus. Né? Então, entender essas coisas, não sei se tudo encaixa dentro de um projeto, mas eu penso que, pelo menos a parte da matemática, é mais fácil da gente conseguir pensar num projeto que envolva isso, né? Para não só trazer os dados, mas para ensinar método científico, para que o estudante consiga perceber que, quando eu quero uma vacina, eu não vou ter uma vacina em 2 meses, eu preciso de 1 ano, 1 ano e meio para que essa vacina apareça. Então, como cidadão lá na frente, eu preciso cobrar investimento na pesquisa e na educação, porque a minha vacina ela não vai chegar tão rápido quanto eu quero. Né? A vacina da influenza, ela chegou rápido porque já existiam outras influenzas, então a gente usa uma mesma base. Mas para essa, não. Então, eu acho que dá para entrar num contexto mais
Sim. Mais substancial para essa formação cidadã que a gente precisa fazer. Exato. Eu penso assim que o método científico ele é a base de todo o projeto, né? A matemática em si, análise de dados, de gráficos, de previsão, é apenas a ferramenta daquilo que a gente faz no método científico. Então, conhecer toda essa base, conhecer que a ciência não é algo instantâneo, que requer tempo, requer investimento, enfim, requer erros, né? Tentativa e erro. O cientista ele não vai estar certo, porque, principalmente nesse caso da mutação, que muitos cientistas falaram uma coisa antes, e aí as pessoas que criam fake news, por exemplo, tentam pegar essa fala fora de contexto e jogar e dizer que a pessoa estava errada, por exemplo. Né? Então, pegar essas ideias que o vírus é mutável, e isso aí praticamente tem um estudo de vírus por trás disso, na verdade, é um método científico. Né? A matemática em si vai analisar os dados depois que a coisa acontece ou antes para prever, mas o método científico eu penso que é a base de tudo. É interessante, eu achei essa ideia de aproveitar esse momento que as coisas estão acontecendo e você coletar as informações, né? E usando o método científico, achei perfeito. Então, dos primeiros passos poderia justamente coletar junto com os alunos quais são as perguntas que eles têm, né? E aí dar uma garimpada nessas perguntas e transformá-las em algumas em questões de pesquisa. Então, vamos pesquisar e responder essas perguntas, em vez de trazer a resposta pronta, a gente dá o incentivo, né, e criar a condição de essas perguntas que são dúvidas para eles se transformarem em pesquisas, e aí a gente cria o método, né? Eu tenho essa dúvida, onde é que eu posso buscar, como é que eu trago a informação e como é que eu analiso a informação. Então, é um momento difícil para a humanidade, esse que nós estamos vivendo, da pandemia, da doença, do confinamento, mas também tem que ser um momento que a gente aproveite para aprender inclusive, como ensinar de uma forma diferente, numa forma mais interdisciplinar. Então, em vez da gente levar os nossos alunos a ter que estudar o currículo que eles estudavam em sala de aula, agora online, a gente poderia promover, né, essas pesquisas online, e eles estariam aprendendo matemática, estariam aprendendo biologia, estariam aprendendo ciências, estariam aprendendo a fazer a pesquisa científica, e isso talvez fosse muito mais interessante para eles do que ter as mesmas disciplinas, as mesmas matérias, né? De uma maneira que eles estão absolutamente distantes para o estudo. Não que eles não estejam apropriados de muitas tecnologias, mas estudar não estão. E isso seria um momento também de mostrar para eles que a tecnologia, ela também tem que servir para buscar informações importantes, para responder perguntas importantes, né? Isso. E aí gera também, né, além de questões mais didáticas, gera aquilo que todo mundo tem falado recentemente. Eu tenho que incentivar o protagonismo no meu estudante, eu tenho que despertar a criticidade dele. Então, quando eu coloco ele para fazer essa busca, ele é que vai ter que se preocupar se aquela fonte é segura. É fake news? Não é fake news? Se é fake news, como é que eu vou tentar descobrir se tudo ali é real, se não é? Onde é que eu vou procurar esses dados? Né? E aí eu acho que a gente ganha muito mais, né? Eu vou desenvolver competências e habilidades neles que não vão ser só para esse momento, né? Eu começo com esse momento, mas que eles vão poder usar lá na frente, né? E aí consegue envolver várias disciplinas, né? Ciências, matemática, português, geografia, né? Vamos olhar a questão da densidade populacional, vamos tentar comparar, ver como é que as pessoas estão se cuidando lá, o que eles têm feito, o que não têm feito. Eu acho que pensar na ideia de projeto... De tudo, né, velho? Porque está tudo relacionado. Até essas críticas que muitas pessoas, principalmente dessa região aqui, que dependem de comércio, dependem de tudo para sobreviver, ficam criticando a questão do isolamento social, do isolamento horizontal em si, devido a problemas da economia, né? Problemas que a economia está causando para elas
E aí vem tudo ligado, governo, questões de auxílio, de assistência. Então, é um método científico que, se você mexer, vai sair muito conteúdo, muita área, e está tudo diretamente ligado, e hoje eles estão sentindo na pele, né? Sim, verdade. Olha, muito bom esse nosso bate-papo. Nós vamos encerrando por aqui. Esse bate-papo é o primeiro que eu espero, de uma série de bate-papos que a gente possa ter sobre como levar todo esse problema que a gente está tendo para a educação básica nesse momento, de forma a enriquecer a aprendizagem dos nossos alunos lá. Tá bom? Okay. Muito obrigada, Luan. Muito obrigada, Tatuana. Até mais. Até, tchau.